Jesus de todos, Deus males salva, Ele te abençoa. Versículo 10. Isso é uma coisa que nós precisamos estar procurando todos os dias. Amém? Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e nossa força do seu poder, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me sejas dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, né? O homem pode até dizer palavras que ferem a alma, na verdade não tem jeito que chegou ao fim.
retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor, sou um vaso, és oleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor, eu sou. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começo a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor, sou um vaso, és oleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor, eu sou. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro.
Sem
Esdras, capítulo de número 6. Livro de Esdras, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém.
Quem não encontrou, diga: me ajuda. Pronto. Vou te ajudar. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Amém? Hoje é comemorado o que, irmãos? Páscoa. Eu não vou dar bênção apostólica enquanto eu não terminar toda a palavra. Então eu dei o máximo de oportunidade hoje, já para vocês ficarem à vontade. E todo mundo estava à vontade até a hora da palavra. E agora é a hora de eu estar à vontade para pregar também. Quem encontrou, diga amém. Amém. Os que voltavam do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes, os levitas, tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltavam do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comemoraram a Páscoa juntamente com todos os que, unidos-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes favorecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. E você diz amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a Tua palavra, ela é pura, é viva e ela é eficaz. A Tua palavra por si só, Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Tua palavra por si só não necessita de mim, meu Senhor. Ela mesma produz frutos dignos de arrependimento. Mas aprove a Deus ter nos colocado diante dos nossos irmãos para proclamar a mensagem do Evangelho. Portanto, fale conosco nessa noite, começando aqui de cima do altar, em nome de Jesus. Amém. Falando de Páscoa, em um mundo em que nós vivemos, esse mundo globalizado, esse mundo tecnológico, com o passar dos anos, o sistema corrompeu a mente de milhões de pessoas. Com o passar dos anos, as pessoas foram perdendo a essência do que é a Páscoa. Basta nós ligarmos os nossos aparelhos celulares, basta você ligar a sua TV, o seu computador, o seu laptop, você vai ver e vai ouvir mensagens de celebração de uma Páscoa da qual não é a Páscoa cristã. O mundo, o sistema diabólico, corrompeu o coração de muitos, trocando o verdadeiro significado da Páscoa para uma mera festa, para um mero ovo de chocolate. Trocaram Jesus para o coelho. E hoje o sistema mundano ensina às nossas crianças que a Páscoa é o simbolismo principal dela, é um coelhinho, com um ovinho, com um chocolatezinho.
estão deturpando há anos e anos e anos as nossas crianças. Por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que a igreja depende delas. O futuro da igreja está nas mãos delas. É lamentável dizer isso, que não somente o coração das crianças estão sendo corrompidos, mas o coração dos adultos também. E cabe a mim nessa noite tentar explicar um pouco acerca do que é a Páscoa. O texto que nós acabamos de ler, do livro de Esdras, relata um povo diante de um feito fenomenal, como eles nunca tinham visto antes. Eles saem de uma escravidão de 400 anos, depois perdura por mais 30 anos, ao todo foram 430 anos de humilhação, de perseguição. O povo judeu foi ferozmente perseguido, implacavelmente, durante mais de 400 anos. Deus precisa levantar alguém. Por que Deus precisa levantar alguém, pastor? Porque toda vez que Deus quer fazer a sua obra, Ele usa o homem. O diabo tentou fazer de tudo para descaracterizar a imagem e semelhança de Deus. Mas toda vez que o homem peca, Deus ele usa a figura do homem para que isso seja consertado. Deus levanta Moisés. Moisés foi a mão de Deus no meio ao deserto. Moisés foi a boca de Deus diante de um povo que estava gemendo. Quando nós pegamos a Bíblia e vemos que Moisés estava tosqueando, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele sobe na montanha, ele vê ao longe uma sarça ardendo em fogo, mas a Bíblia diz que a sarça não se consumia. E ali, naquele efeito especial da qual Moisés nunca tinha visto antes, ele fica encucado e ele chega mais perto para ver se de fato era real aquela cena. Quando Moisés se aproxima, ele não somente vê uma sarça ardendo em fogo e não se consumia, mas ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, retira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é a terra santa. Quando Moisés ouve a voz desse Deus poderoso, ele mais do que imediato tira a sandália dos pés e ele vai para ouvir a voz do Todo-Poderoso. E Deus diz: Moisés, eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo e eu resolvi resgatá-lo das mãos do seu algoz, das mãos do seu inimigo. E Deus vai dizer: eu estou escolhendo você. Moisés abraça o chamado, mas de imediato ele diz: tem certeza que eu não tenho tantas condições assim para tomar tamanha responsabilidade? E Deus diz: é você. Moisés prossegue na obediência e Faraó continua resistindo. Ô irmão, você já imaginou um povo sofrer 400 anos? E Deus ficar em silêncio durante 400 anos por conta da desobediência?
desobediência. Eu achei bonito uma coisa que o nosso irmão, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Nosso irmão Valtair, ele falou para mim, sentado no banco, ele disse assim: o senhor sabe por que eu vim para essa igreja? Eu disse: não. Ele disse: porque o senhor entrou dentro daquele presídio e pregou a verdade que aqueles presos precisam ouvir. Que eu estava cansado de ver pastor lá dentro falando de coisa boa, que a porta vai abrir, que isso vai abrir. O senhor já entrou arrebentando com tudo. Glória a Deus! E Deus levantou Moisés para arrebentar com tudo. Moisés chegava em Faraó e dizia: liberta meu povo, porque o meu povo precisa prestar culto no deserto. E Faraó resistiu. E o povo ficou 400 anos sofrendo. Porque desobedeceu. Diga para o teu irmão com carinho: cuidado. Diga: cuidado. Sabe qual que é o pior problema da desobediência, irmão? Não é passar pelo processo da desobediência, do sofrimento, da humilhação. Sabe qual que é o pior problema da desobediência? É quando Deus fica em si. E o povo ficou em desobediência, e Deus falando: olha, não é assim, cuidado, está errado. Mas o povo não quis dar ouvido à voz de. Aí Deus deixa 430 anos. É o chamado período interbíblico ou intertestamentário. Por isso que a sua Bíblia, quando você abre entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, tem 2 páginas em branco. Você sabe o que isso significa? O tempo do silêncio. É Deus mostrando para vocês, é Deus mostrando para mim: cuidado com a desobediência, porque eu posso permanecer em silêncio. Vocês vão clamar, e eu não vou ouvir. Mas a Bíblia diz que Deus é extremamente misericordioso. Passou-se 430 anos e um dia, o povo clamou e Deus se atentou para a oração do povo. Aleluia! Glória a Deus! Deus enviou Moisés, só que Faraó resiste a Moisés, e Moisés persiste na obediência. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: se vocês quiserem ir para o céu, é pela obediência, senão vai para o inferno. Não tem meio termo para Deus, meu irmão. Não existe meio termo para Deus. Faraó disse: eu não vou libertar. Deus manda uma praga. Deus manda 2. Deus manda 3. Deus manda 4. Deus manda 5. Deus manda 6. Deus manda 7, nada dele libertar o povo. Deus manda 8, nada dele libertar o povo. Deus manda 9. Ele não libertou. Aí Deus disse assim: Moisés, fica tranquilo, porque eu estava brincando com Faraó. Os senhores sabiam que para cada praga que Deus mandou, significava um Deus no Egito, que eles cultuavam? Aí Deus estava mostrando para eles: eu sou maior do que o Deus de vocês. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando chega na 10ª praga, Deus disse assim: Moisés, chegou a hora de eu libertar vocês.
chegou a hora de eu livrar vocês da mão de Faraó. Êxodo, no capítulo de número 12, verso de número 43, vai falar sobre a Páscoa. E Moisés diz assim, eu vou ler. O Senhor disse a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro, o assalariado, não comerá dela. O cordeiro deverá ser comido numa sua casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem desquebrem osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre você. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, e assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Sabe o que está dizendo isso aqui, irmão? Deus estava dando instruções de ordem para Moisés. Por quê, pastor? Porque o povo, escuta aqui, imagina, 400 anos um povo rebelde, um povo que não queria compromisso, um povo que não queria dar ouvido à voz de Deus, 400 anos um povo se rebelando contra Deus. Era um povo obstinado. A Bíblia, Deus chama esse povo de povo obstinado de coração. O que o povo precisava fazer? O povo precisava de doutrina. Então Deus dá regra para eles. Aí vem a celebração da Páscoa, para botar a casa em... Diga assim comigo, Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. Aleluia. Deus é Deus de ordem. Aleluia. E eu quero que vocês tenham atenta para uma coisa. A Páscoa, desde a antiga aliança, estava dando o sinal para o Cristo do Calvário. Veja bem, qual foi a ordem de Deus? Pegue um carneiro. A ordem era macho. Qual era a segunda ordem? Sem mancha. Qual era a terceira ordem? Não pode quebrar nenhum osso. Derrame o sangue. E a ordem de Deus foi para Moisés: Moisés, você vai derramar o sangue, vai molhar na ponta da vara e vai passar no umbral da casa de cada um dos hebreus. Os hebreus que tiverem pacto comigo, olha Deus dizendo, os hebreus que tiverem pacto comigo, colocará a marca no umbral do sangue do cordeiro na sua casa. E Deus disse para Moisés: porque eu passarei sobre o Egito e eu vou fazer a minha vontade sobre eles, mas o meu povo eu vou salvar. Páscoa é comunhão. Páscoa é lembrar de onde nós estávamos, de que nós éramos. Páscoa é lembrar de onde Ele nos tirou. Páscoa é lembrar que eu não valia nada, mas Ele me amou. Páscoa é lembrar de que eu fui um infiel, mas mesmo assim Ele resolveu olhar para mim. Troque o seu ovo de Páscoa e volte para a Bíblia. Agora escute, qual foi a ordem que Deus deu? Moisés,
pegue o cordeiro na casa, dentro da... Se a família for pequena, chame o vizinho mais próximo e chame para a ceia, comunhão. Irmão, por favor, a igreja significa o quê? Casa. A Bíblia diz que aqui é a casa do... Tem irmão que não consegue nem olhar na cara do outro, nem para dar a paz do Senhor, e acha que está em paz. Tem irmão que, se possível, irmão, ele passa até por cima, mas não consegue olhar na cara, não consegue olhar no rosto do irmão e dizer: irmão, a paz do Senhor. Eu sei que tem gente que é difícil ser, meu irmão, mas a Bíblia diz que nós devemos andar em paz uns com os outros, porque isso faz parte da Páscoa também. Qual é a segunda ordem? Para comer dentro de casa, não é para botar para fora, não. Ordem. Irmão, tem gente que acha que Deus é bagunça. Tem gente que acha que Deus não é bagunça, não, irmão. Deus é extremamente organizado. Sabe uma coisa? Foi oficializado nessa igreja o horário do culto. Qual é o horário do culto aqui? 18 horas. Pronto, foi oficializado. Sim ou não? Sim. Sabe o que acontece no céu quando diz assim, ó, foi oficializado lá na igreja, Ministério Profético chama de fogo, que o culto começa às 18 horas. Desce o anjo e anota. 18 horas o culto. Glória a Deus. 18h50 tem anjos já postos a pronto, com pranchetas na mão, canetas de ouro na mão, para anotar o culto inteiro. Quem abre, quem tem oportunidade, quem rejeita, quem oferta, quem não oferta, quem ama, quem não ama, quem veio com amor, quem não veio. Escute. 1 Coríntios capítulo de número 5. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Pode abrir. Daqui a pouquinho ela vai comer um bolinho. Se você tiver com raiva do pastor, vai passar. É um docezinho, é bom? É. Primeira Coríntios capítulo 15. Olha o que diz Paulo, cabra macho. Olha o que diz Paulo. Primeira Coríntios 5. Eu falei o quê? Perdão, 5. Volta um pouquinho. 5, 7. Olha o que diz. Ah, Paulo velho. Olha o que ele vai dizer. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal, e sim da sinceridade e da verdade. Você diz amém? Amém. Sabe o que Paulo estava falando? Estava falando da igreja de Corinto, que estava tendo só conversa fiada, fofoquinha, intriga. E Paulo vai lá e diz assim: tira esse fermento aí, rapaz. Aqui nós não aceitamos não. Aleluia. Aleluia. Você sabe qual que é uma das coisas da Páscoa, irmão? Era que o povo precisava ficar 7 dias comendo um pão sem fé. Pão sem fé? Pão sem fé? Sabe o que? Para quê, pastor? Sabe para quê, irmão? Para Deus estava doutrinando o povo para falar para eles: olha, eu vou tirar você do Egito, mas não é para permanecer do jeito que está no Egito não, viu? Vou tirar você daqui, mas eu não quero você dessa forma, desse jeito. Eu vou tirar
tirar. É você e eu que tem que tirar. Ô, irmão, estou falando que a palavra começa daqui de cima, irmão. Aleluia. Tem fermento que precisa ser arrancado, irmão. Aleluia. Aleluia. Senão nós não vai não, irmão. Não vai não. João capítulo 1. Olha o que é a Páscoa. Olha o que é a Páscoa. Vai comer Bíblia hoje. Não quer vir para a escola bíblica dominical? Aleluia. João capítulo 1, verso 29 em diante. Olha, acompanhe comigo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro da antiga aliança era um animal simbolizando o que viria na nova. Escute, olha que fundo aí, filho. Escute. Na antiga aliança, quando o povo pecava, tinha que ser levado ao sacerdote. O sacerdote, dependendo do grau do pecado, o sacerdote falava: olha, traga um carneiro, traga uma ovelha. Não é isso? Se a família fosse pobre, diz a Bíblia, traz uma pomba e sacrificava no altar para a remissão do pecado. Ó, cobria. É como que se Deus estivesse fazendo o seguinte, ó, pastor Diego, estou fingindo que não estou vendo, estou só fingindo, é só um pano de fundo que eu estou botando para mim não fulminar você. Era isso que era na antiga aliança. Mas na nova aliança, o Cordeiro verdadeiro, o Santo, o Poderoso, o Galileu, quando ele vem para se cumprir a palavra no Rio Jordão, e João olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o significado da Páscoa? Jesus perdoou o meu pecado e o teu pecado, louvado seja Deus. Todos nós estávamos condenados à morte, mas Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. João 19:30. Aleluia. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Cordeiro Pascual cumpriu com a sua promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumpriu com a sua promessa. Tetelestai, está consumado. Deram vinagre para ele, irmão.
Em vez de água, o meu Jesus estava com sede, com seu corpo todo retalhado. Mas ao invés de dar água, deram o quê? Vinagre. O senhor sabe por que deu vinagre para ele? O senhor sabe? O senhor sabe por quê? Para humilhá-lo mais. Humilhá-lo mais. Mais do que ele já estava. Deixa eu dizer o porquê do vinagre. Para você entender o que Jesus fez por você. Em Roma, os banheiros públicos de Roma, naquela época, os soldados romanos, ao usarem os banheiros e fazerem as suas necessidades, não tinha papel higiênico, não existia. O que era que existia naquela época? Como que eles faziam a sua asepsia? Como que eles se limpavam? Tinha uma esponja empunhada em uma latrilha cheia de vinagre. E eles pegavam a esponja e se limpava e colocava de novo. Aí vinha outro soldado, usava o vaso, defecava, pegava a esponja, botava na latrilha, no vinagre e se limpava. Sabe o que o soldado fez? Eu vou humilhar ele. Pegou a latrilha e levou até ele na cruz. Quando ele viu que ele estava com sede, ele pegou pela ponta da lança, pegou a esponja da qual ele se limpava, enfiou na latrilha, cheia de vinagre, e colocou na boca de Jesus. E quando Jesus sentiu o gosto daquilo, ele disse: Tetelestai, já está consumado. Eu já fui humilhado ao máximo. Ninguém nunca foi tão humilhado como eu. Então ele disse: já está consumado. Aleluia. Isso é que é o significado da Páscoa. Louvado seja Deus. Ele morreu por mim e por você. Você que está fraco, debilitado na fé, eu quero dizer que Ele morreu por você. E você que está mergulhado no pecado, Ele morreu por você. Ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo de você reconhecer e voltar para a presença dEle. Você que se frustrou por causa da igreja, por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do irmão, por causa da irmã. Você que se frustrou e saiu. Foi por você que ele morreu. Foi por você. E ele nessa noite quer dizer para você: o sacrifício foi pago. Está tudo pago. Está tudo pago. A Bíblia diz, irmãos, que convinha que por um homem entrasse o pecado no mundo, mas também convinha que por um homem viesse a justificação. Adão pecou, nós herdamos o pecado. Jesus foi lá e pagou o pecado. Qual é o seu problema mesmo? O porquê que você ainda não se firmou ainda? Agora eu quero terminar dizendo o seguinte. Apocalipse 5, por favor, abre comigo. Eu pedi para vocês esperarem um pouco. Não tem problema não. Ah, pastor, que hora que é aqui agora? Que hora que é esse danado aqui? 8 e? 44? Vocês me dão mais 5 minutos? 5 vezes 5? 7 quanto? 7,44? Não, moço, calma aí, pai, tem tempo. Oh, glória. O pregador gosta de tempo, aleluia. Glória a Deus.
Jesus, tem uns por aí que se chamar para pregar, nem me dando 3 mil reais, eu não vou. Não dá tempo para pregar. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 5. Volta lá, acompanhe comigo. Olha o que diz. Escute. Vou fazer uma pergunta para os senhores. No céu tem tristeza? Não. No céu tem tristeza? Não. No céu tem tristeza? Não. Vou provar para você que teve por uma vez. Vamos lá. Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com uma voz dizendo: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, escute, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. Parou. No céu teve apavoro, no céu teve desespero. Por quê? Porque ninguém podia abrir o livro. Ninguém era digno de abrir o livro. Sabe o que aconteceu? Houve um desespero. Por que, pastor? Pergunta para mim, por que desespero? Porque se ninguém abrisse o livro, todos estavam perdidos. Aí o desespero. Mas olha, escute comigo, acompanhe. Olha o que é que o ancião disse: não chores, oh glória, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é a raiz de Davi, Jesus venceu, Jesus venceu. Glória, 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 glória. Ele é digno, só ele é digno, só ele é digno. Não há outro, nem no céu, nem na terra, nem abaixo dela, digno como ele. Oh meu irmão, se eu fosse você, eu ficava de pé para dizer: louvado seja o nome daquele que é digno, daquele que é poderoso. Só ele é digno, só ele é digno, só ele é digno. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda exaltação. Ele é digno, ele é digno. Escute, a Páscoa da antiga aliança era só para tirar do Egito e levar para Canaã, e a Páscoa da nova aliança é para nos tirar de Canaã aqui, para nos levar para Canaã celestial. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia. O Cordeiro que é digno está aqui nessa noite. O Cordeiro que é digno está aqui nessa noite. Ele é o símbolo principal da Páscoa. Ele é o símbolo principal da Páscoa. Quando Jesus ressuscita, eu já estou terminando. Quando Jesus ressuscita, os discípulos ficam tristes. E um olha para o outro: mas nós vamos perder o mestre, ele não vai estar mais conosco. E Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. E Jesus estava escoltado de quantos anjos? De quantos anjos? Pelo amor de Deus, irmão. Jesus estava escoltado com 2 anjos, Jesus no meio, e ele vai subindo, e o anjo do lado olha para os discípulos triste, cabisbaixo, moribundo, e o anjo diz: varões Galileu,
Jesus vai voltar. 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 Conserta a tua vida, meu irmão. Jesus vai voltar. Conserta a tua vida, meu irmão. Jesus vai voltar. Peça perdão para Ele. Isso Ele é perdão. Ele está aqui para perdoar. Oh, meu irmão, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Vai levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Escute, olha o que o texto diz ainda. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, quem estava em pé? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo. Qual era o cântico? Digno és de pegar o livro, ele é de quebrar o selo, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo. Para o nosso Deus constituiu reino, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Olha para o teu irmão e diga: eu fui comprado. Eu fui comprado. Você foi comprado, Jerry. Volte a se alegrar, pelo amor de Deus. Você foi comprado. Você foi pago. Jesus pagou o dote por você. Volte-se para Ele enquanto é tempo. Isso é a essência da Páscoa. Jesus é a nossa essência. Ele é tudo para mim. Oh, irmão, Jesus é tudo para mim. Jesus me curou de uma enfermidade mortal. Os médicos me disseram: não tem mais cura para você, não tem mais jeito para você, você está morto. Mas o meu Jesus me visitou. Ele disse: os médicos não podem, mas eu posso. Você sabe que eu ouvi da boca do meu sogro, ele olhando para minha esposa e dizendo: você tem certeza que vai casar com esse homem? Esse homem nunca vai poder te dar um filho, e se te der, seu filho vai nascer doente igual ele. Mas Deus provou para ele que o meu Deus é Deus de milagres. Eu quero dizer para os senhores que se Ele quiser curar, Ele vai curar. Ele vai te restaurar, Ele vai te sarar, Ele vai te salvar. Porque o Cordeiro Pascual está aqui nessa noite. Tem algum aqui afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, eu estou afastado. Mas eu cansei. Eu estou cansado. Há um vazio dentro do meu coração, pastor. Há um vazio dentro da minha alma. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Tem alguém aqui que pegou
quer reconhecer, venha no altar e diz: pastor, eu não quero mais viver essa vida. Eu preciso de Jesus. Vem aqui. Porque Jesus é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa esperança. Tem alguém aqui que está sem congregar? Pastor, estou sem congregar. Preciso de um aprisco. Preciso de uma igreja. Porque você sem aprisco, você está vulnerável aos lobos. Vem aqui na frente. Você, pastor, quero congregar a partir de hoje. Quero firmar meus passos, porque eu sei que a vinda de Jesus está próxima. Não tem. Eu já me dou por satisfeito dessa mensagem. Que o Espírito de Deus guarde você. Que o Espírito de Deus guarde a tua casa e a tua família. E que você nunca esqueça que a Páscoa sem Jesus não é Páscoa. A Páscoa só é Jesus porque Ele nos libertou. Ele me libertou. Ele me amou. Amém? Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digamos amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.